Rogério, poderia falar sobre a atuação do Grupo Wagner em outros locais e como o enfraquecimento dele influencia o tabuleiro internacional? Fernando, eu não tenho certeza do enfraquecimento do Grupo Wagner. Sob o aspecto da sua utilização em outros cenários, o que a gente tem de concreto é a República Centro-Africana, o que a gente tem de potencialmente crível é a Líbia e a Síria. Tá? São esses 3 cenários. Agora, há especulações sobre participações em outros cenários, inclusive no próprio Sudão. Tá? Potencial e, eventualmente, já em curso. O que acontece na realidade é que talvez a República Centro-Africana, a Líbia e a Síria tenham sido cenários aí muito mais alardeados da presença do grupo, tá? Eu acho que está muito cedo para que nós estabeleçamos, né, uma perspectiva nesse sentido. O André pergunta qual o tamanho do grupo mercenário. Tudo que foi dito nessas últimas horas, daria ou teria em conta a perspectiva de que na Rússia, no cenário da Ucrânia, seriam 25 mil homens. 25 mil homens, tá? Então, essa situação que o José coloca, qual seria o motivo para o Prigozhin ter recuado? O que teria sido dito para convencê-lo? Nós vamos saber disso nas próximas horas. Bem como nós vamos saber se o presidente russo Putin sai fortalecido ou enfraquecido. Nós vamos, nesse momento, observar, e temos que fazer aqui como a fala aqui do R. César Barros. Boa noite. Rogério, pela primeira vez estou assistindo ao vivo, muito obrigado. Para mim, parece uma operação diversionista de contra-inteligência. É uma possibilidade que a gente aventou aqui também, a observar. Vamos ver nas próximas horas. César Santos, seja bem-vindo como novo membro, o primeiro novo membro dessa live, eu peço a vocês que sigam divulgando. Por coincidência, gente, nos últimos dias nós tivemos 3 entrevistas com autoridades militares portuguesas, os famosos generais portugueses, a patente exata é de major-general, todos eles já retirados, mas o Agostinho Costa, o Raul Cunha e o Carlos Branco, que também comentam na CNN Portugal. E eles todos, praticamente de forma consensual, julgavam que a contraofensiva ucraniana tinha muitos problemas. E agora a gente começou a ouvir o seguinte, que a contraofensiva ucraniana com problemas não teria sido, de alguma forma, um empecilho para que a OTAN, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha desistissem desse conflito. Ao contrário, o que se cogita hoje é que estão, a partir da cimeira de 11 de julho na Lituânia, em Vilnius, que eles estariam organizando, eventualmente, a entrada da Polônia em Lviv, eventualmente com alguns países, com os países bálticos, ou com algum ou alguns deles, né? E começou a concorrer no meio diplomático, no meio militar, uma especulação muito forte, começou a circular, de que a OTAN poderia promover um ataque seletivo contra objetivos russos para que, de alguma forma, essa contraofensiva ucraniana fosse facilitada. Há muita especulação e muito receio sobre a possibilidade de que coisas nesse sentido ocorram, porque o componente da dissuasão nuclear poderia ser alçado a uma realidade, tá? Poderia ser alçado a uma realidade. Esse é o fato, esse é o ponto, tá? O Arthur está dizendo aqui que é muito risco que o Putin correu para ser um teatro. Eu não compro essa ideia também. Há muita contradição, há muita controvérsia. Eu fiz uma postagem no Twitter onde eu digo o seguinte, que o que prejudica a observação, a apreciação, e inclusive para nós aqui como difusores da notícia, como analistas, como alguém que prospecta, inclusive, a informação de fontes primárias, muitas vezes, né, além das fontes abertas, o que fica muito difícil é quando a gente coloca as afeições e os sentimentos à frente da realidade dos fatos. Então, já houve, num primeiro momento, quando nós retratamos com primazia, a vontade de alguns, que a gente percebe que tem uma afeição tamanha, tão grande pela situação e um envolvimento emocional, em descredibilizar a priori o fato de que havia ali um movimento capitaneado pelo líder do Grupo Wagner. O que não quer dizer que esse movimento não possa ter ocorrido em consonância com os interesses da Federação Russa. Como eu disse, o tempo vai dizer. Agora, nós não podemos fazer julgamentos a priorísticos. Se nós fizermos julgamentos a priorísticos, nós perdemos completamente a credibilidade. Nós vamos deixar transpirar, sair pelos poros,
que a questão da feição se sobrepõe à questão da razão, da notícia, da verdade. Ter primazia, falar de maneira rápida, urgente, célere, é respeito ao Brasil e ao brasileiro. Não é em nenhuma instância uma precipitação irresponsável. Ter primazia é respeitar você que quer saber, em primeiro lugar, o que está acontecendo. Essa é a razão pela qual nós temos muitas vezes, em detrimento, inclusive, da nossa disponibilidade pessoal e com sacrifício pessoal, aparecido para dar a notícia em primeiro lugar. Esse é o fato. É respeito ao público. Respeito. Tá? Agora, você quer a tese que está sendo aventada pelo Podolyak no seu Twitter ou na entrevista que ele deu para a mídia ocidental agora há pouco, ele fala o seguinte, e eu quero passar para vocês as versões dos dois lados, tá? E vou fazer isso de forma cordata, de forma educada, de forma tranquila e serena, porque eu não posso trabalhar como agente de informação, eu não posso trabalhar como propagandista. Então eu vou dizer para vocês o que diz, nesse contexto, o assessor do presidente ucraniano, Podolyak. Ele disse o seguinte: a escalada do chefe da empresa militar privada Wagner, Yevgeny Prigozhin, quase anulou o presidente russo Vladimir Putin e criticou Prigozhin por desviar suas forças de uma marcha em direção a Moscou e chegar a um aparente acordo. Abre aspas, a escolha fenomenal de Prigozhin, que quase anulou Putin, assumiu o controle de autoridades centrais, chegou ao entorno de Moscou e de repente recuou. É um tweet que ele publicou em inglês agora há pouco. E aí ele coloca, porque um intermediário muito específico com reputação duvidosa, se referindo ao presidente Lukashenko de forma dura, prometeu garantias de segurança para ele e Putin ordenou destruí-lo pela manhã. E por medo de que a elite de Putin, pelo medo que a elite de Putin experimentou nas últimas 24 horas, esta ordem certamente será executada. Embora não sem benefícios, Prigozhin humilhou Putin, o Estado, e mostrou que não há mais o monopólio da violência. O Dmitry Peskov também disse agora há pouco que desconhece o paradeiro do Yevgeny Prigozhin. Quando ele foi perguntado a respeito da posição do Prigozhin e se ele já partiu para Belarus, o Peskov disse que não sabe. Ele disse que não sabe e que não poderia responder essa pergunta. Num novo texto postado no Telegram, agora há pouco, como eu disse para vocês no início da live, Prigozhin aparece deixando um quartel militar na região de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, tá? Essa é a realidade. Essa é a realidade.